Olá, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Casa do Caminho. Com prazer, retornamos para mais um momento de reflexão sobre doutrina espírita e sobre doença. Nós vamos então começar nos questionando por que nós adoecemos e como nós curamos os nossos males. Porque encontramos Paulo quando ele traz aos Gálatas uma informação: tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. Então nós vamos iniciar falando sobre a doutrina espírita e o olhar que ela lança sobre o câncer. O câncer é como uma tentativa de reequilíbrio, como se fosse um aviso, um alarme, um convite, um pedido de tempo a quem não soube elaborar as emoções da sua vida e em muitos casos achou que daria conta de tudo. Então é ocasião de reavaliação de atitudes. Aquilo que parece uma injustiça é, na realidade, uma oportunidade de fortalecimento para que as dores e os sofrimentos sejam suportados com maior grandeza do espírito. Porque é um momento de grande procura e dedicação às questões espirituais, como um instrumento para a busca do conforto através da fé, que vai proporcionar sentido de vida e paz. O Dr. Bezerra de Menezes, ele nos instrui: toda a doença tem a sua origem nas imperfeições do espírito, que reflete sobre as células que lhe constituem o corpo material os desajustes da consciência. Então, a saúde e a doença estão no espírito e não na matéria. A Organização Mundial da Saúde nos apresenta: a saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. A doutrina espírita vai nos apresentar que é um completo estado de bem-estar biopsíquico, sócio-espiritual. Então ele leva em conta os fatores biológicos, sociais, psicológicos, mas espirituais, que vão influenciar os espíritos na sua passagem pela Terra. Então, para a doutrina espírita, saúde e doença estão profundamente vinculados à lei de causa e efeito, aquilo que encontramos no início de Paulo: aquilo que o homem plantar, isso vai colher. A percentagem quase total das enfermidades humanas tem origem no psiquismo. Então encontramos a rebeldia, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a crueldade, a preguiça, o ódio, o rancor, a mágoa, a ira. Tudo isso são viciações do espírito, que vão gerar perturbações e doenças no perispírito e depois no corpo físico. E são potencializados por uso de fumo, de álcool, de maus hábitos alimentares, de higiene deficiente, de obesidade, sedentarismo, comportamento moral insano, atitudes mentais agressivas, levando a todo tipo de neuroses. Nós encontramos a divisão celular, que a cada 28 ou 32 dias as células se dividem e depois cessam e se transformam. Mas quando surge um crescimento desordenado de um aglomerado dessas células, eles continuam se espalhando
pelo organismo atingido. E aí nós temos o câncer. O professor Bernie Siegel, a maior autoridade em câncer nos Estados Unidos, nos informava: o câncer tem, sobretudo, uma origem emocional. E a amiga espiritual Joana de Ângeles nos instrui por Divaldo Franco, dizendo o seguinte, abre aspas, as mazelas espirituais são tóxicos fulminantes no oxigênio da vida mental e física, porque são agentes poluidores e responsáveis por distúrbios emocionais. São as matrizes das desordens mentais e sociais que abalam a vida. O conhecimento espírita nos auxilia a transformar a carga mental de culpa que está gravada no perispírito, nos núcleos em potenciação lá no inconsciente passado, e que vai nos possibilitar maior serenidade ante os desafios da doença, influenciando positivamente no sistema imunológico. E nós estamos em outubro, mês de prevenção contra o câncer de mama. Como começou? Começou na década de 90 nos Estados Unidos da América, com alguns estados fazendo campanhas sobre esse tema. Depois que essa campanha foi aprovada pelo Congresso americano, aí ganhou o mundo. E por que rosa? Porque surgiram laços cor-de-rosa, que diziam, são a cor do amor fraterno, a cor do abraço, e foram lançados esses laços cor-de-rosa pela Fundação Susan Komen durante a primeira corrida pela cura em 1990 na cidade de Nova York. Aqueles competidores receberam esse laço rosa e usaram-no durante a corrida. E depois esse laço passou a ser distribuído em todos os eventos públicos. No Brasil, a adesão ocorreu em 2002 em São Paulo. Nós nos lembramos, o obelisco do Parque Ibirapuera foi iluminado com a cor rosa. E em 2008... o movimento ganhou projeção nacional. Em Porto Alegre, ocorreu pela primeira vez em 14 de outubro de 2018, no gasômetro, onde até hoje se inicia a corrida nesse local. O Instituto Nacional de Câncer de Mama nos informa que a cada ano cerca de 66 mil novos casos de câncer de mama são diagnosticados no Brasil. E as pesquisas mostram que 54% das mulheres com histórico de câncer de mama apresentaram fatores emocionais, como tristeza, mágoa, rancor, conflitos diversos, separações, divórcios, etc. Tendo esses conflitos uma grande influência no surgimento, como também no agravamento do processo. Nós vamos encontrar o Instituto da Mama, que nos traz uma série de campanhas e contribui sobremaneira para um diagnóstico precoce e para a redução da mortalidade no país. O lema que elas
usam. Eu cuido da minha saúde todos os dias. E você? O Dia Mundial é 19 de outubro. O Dia Nacional de Luta é 27 de 11. E o Instituto da Mama nos apresenta: é possível sim minimizar os efeitos do câncer de mama. Mas essa conscientização deve durar e acontecer o ano todo, porque é uma luta e é um dever moral de todos, não só das mulheres, porque é uma luta de todos os dias, acreditando na remissão, sem nunca perder a fé, porque é possível sim recuperar a autoestima, nunca tendo medo, enfrentando, acreditando. Para isso a prece favorece sobremaneira. Fios de confiança imponderáveis nos unem quando iniciamos o mais leve fio de uma prece. Se precisarmos, estaremos junto com a medicina, com o profissional. Se ainda precisarmos, estaremos juntos na sociedade espírita. E aquela que está sendo acometida, ela deve sempre pensar: como vou estar quando tudo isso passar? Ela tem que estar bem, altaneira, forte, jovial. E também nós encontramos alguns tipos de câncer de mama em homens. Então é preciso estar alerta. E o Instituto da Mama então nos apresenta o que vamos fazer, como vamos apoiar a nossa amada, aquela pessoa que está passando por esse desafio. E eles nos dão então um rápido formulário. Pergunte como ela se sente, mas tenha empatia ao falar sobre o assunto. Respeite os seus sentimentos. Pergunte o que pode fazer para ajudar. Demonstre concretamente que ela pode contar com você. Para isso, permaneça mais tempo junto a ela. Procure pelo menos estar. Evite sobrecarregar essa pessoa com informações. E apenas e somente leve incentivo. Não dê conselhos. Porque existem muitos mitos, muitas fakes. Nós precisamos então compreender o psicológico da pessoa. Passa por momentos de angústia, por momentos de tristeza, muitos momentos de raiva, porque ela vai naturalmente passar por esses momentos de instabilidade emocional, que o Instituto da Mama nos diz já são comuns e são esperados. Mas, se ela contar com uma rede de apoio sólida, presente e capacitada, com certeza fará toda a diferença, inclusive levando-a a decidir-se pela adesão ao tratamento. Então nós estamos encontrando algo importantíssimo e indispensável: o autoexame periódico, a mamografia de rotina, para constatar alguns sintomas que porventura surjam. Mas também é preciso controlar a alimentação, evitar sobremaneira álcool e cigarros, ter cuidado na sua reposição hormonal. Se estiver a amamentar o maior tempo possível, atividades físicas são indispensáveis e também banhos de sol. Então,
para todos os males e quaisquer doenças que nos encontrarem, centremos nossos pensamentos em Jesus, pois nosso remédio, restaurador da saúde, é e sempre será o sublime Galileu. Então nós precisamos nos ajustar ao Evangelho de Deus, Evangelho libertador, que redime, que consola, porque o mestre dos mestres é o médico de nossas almas enfermas. Agradecemos a oportunidade. Estejamos na paz do sublime Galileu. Até breve.